pegando a vertical de calçados e bolsas, mais de 1/3 do sellout no piso passa por uma influência dessa relação digital. Então isso é um caso de bastante sucesso. 1/3. 1/3 no modelo de atribuição passa por uma janela desse relacionamento, desse aplicativo, que leva o cliente a converter. Então, estamos começando mais um podcast da Vetex. Eu tenho que agradecer e quero agradecer, e é muito importante agradecer a AWS, que patrocina esse evento com a gente. É um parceiro de longo tempo com a gente. E eu tenho o prazer de te receber, Maurício Bastos. Maurício é CTO do Grupo Asas 2154, o maior grupo de moda da América Latina, ajudando a liderar a transformação digital de um portfólio de marcas muito forte, com identidades muito distintas, né, Maurício? E é um enorme prazer te receber aqui de novo. Acho que o nosso papo vai ser maravilhoso. Muito bom, Geraldo. Então, primeiro eu queria dizer que é uma honra, né? Ouço há muito tempo falar de você e finalmente a oportunidade de te conhecer e bater esse papo. E aí, falando do Grupo Asas, dando um pouco de contexto, porque é o nome corporativo, talvez nem todo mundo conheça, ele é a junção, né, dos grupos ali Arezzo e Grupo Soma, criando essa potência de moda, que são mais de 25 marcas, e pegando o último exercício, aí fechamos o ano faturando praticamente aí 15 bi. Então, um grupo grande, com grandes desafios, mas com marcas também incríveis, muito legais. Eu sempre estou aqui full look Asas, e tivesse as mulheres, homens, crianças. Então, muito legal, muito orgulho fazer parte de uma história como essa. Muito legal, muito legal. É um prazer também para mim. Eu também te conheço há muito tempo sem te conhecer. É ótimo a gente estar se encontrando num podcast, que a nossa conversa vai virar pública. Exatamente, muito bom, muito bom, muito bom. Então, Maurício, quero começar com uma pergunta bem aberta. Assim, me fala do seu dia a dia, me fala os seus desafios dentro do Grupo Asas. Legal. Então, falando um pouco da minha história no Grupo Asas, eu tenho uma história já de uma jornada longa. Eu iniciei em 2012, e ali a gente tinha um desafio muito específico, e eu entrei pelo lado do que era vertical do negócio de Arezzo, de calçados e bolsas, que era fazer o primeiro e-commerce do grupo. Eu entrei para isso na empresa. E essa vertical que eu comecei lá atrás, hoje é uma vertical de mais de 1 bi de faturamento. A gente começou do zero. O digital todo já são praticamente aí 4 bi, mas quando a gente fala da vertical que eu comecei, 1 bi. E eu comecei para fazer isso, mas ao longo do caminho, o próprio papel, você conhece muito bem aí, já você acompanha, obviamente, as empresas e o varejo como um todo, foi se transformando. Então eu era um cara de negócios, voltado para negócios digitais, para e-commerce. Ao mesmo tempo eu entendi que eu tinha que ter um desenvolvimento de stack, de tecnologia dentro do meu time. Então a gente começou a desenvolver tecnologia que não era, por assim dizer, a TI corporativa. E aí eu passei por várias áreas na empresa. Então eu tive a oportunidade de criar uma área de estratégia que nós não tínhamos, que eu chamei de estratégia de inovação. Eu já liderei a operação de algumas marcas, entre elas da marca Vans, aí a operação no 360, e a Vans é uma licença que nós temos hoje no Brasil. E hoje eu ocupo esse papel de CTO, que também não é um papel, digamos, CTO clássico. Não é só tecnologia. Então eu tenho um olhar de tecnologia como um todo, e aí tecnologia como um todo é tudo, né? De RP, infra, aplicação, PDV, todos os sistemas corporativos, segurança da informação. Mas, ao mesmo tempo, também eu cuido de várias partes ligadas a negócio. Então, essa vertical de e-commerce que eu falei, de calçados e bolsas, hoje eu sou responsável por liderar esse negócio. Então, ali eu faço venda. De um lado eu faço tecnologia, do outro eu tenho que vender, tem que fazer logística, tem que entregar. E aí algumas coisas foram se juntando a isso. Então, hoje também eu tenho um olhar para algumas das verticais do grupo, quando a gente fala da parte CRM, um olhar já mais abrangente de dados, e não tem como não falar, obviamente a gente vai falar aqui várias vezes disso, de AI, né? E os dados são os habilitadores para falar de AI. E eu digo assim, se tudo é errado agora, gente, é só falar que a sua empresa é uma empresa de AI. Eu brincava sobre isso, cara, e aí tava falando esses dias de uma empresa que foi super referência pra gente, case bem legal, chamado Allbirds, que tinha pegado de calçado sustentável, neozelandês. E aí os caras abriram capital valendo 4 bi de dólar, já tinham derretido, acho que valia 40, 50 milhões de dólares, e os caras pivotaram dizendo, não somos mais shoes. Nós somos agora infraestrutura de AI. E eu falei, cara, eu nunca imaginei que a gente veria uma coisa dessa. E a ação multiplicou por 4. Exatamente. Quando eles falaram isso. Explodiu. Eu falei, cara, assim, realmente a gente vive um novo momento da história do mundo e as coisas têm se reinventado e não tem como não falar dos negócios de AI aplicado ao negócio, mas quando faz sentido para o negócio. Acho que tem às vezes o hype pelo hype e aí a conversa vazia. Essa conversa vazia ela vai morrer. Mais cedo ou mais tarde ela morre.
Exato. A gente vai falar muito de AI, esse assunto muito legal mesmo. Mas deixa eu dar um recap pra você. Então, peraí, você entrou, a sua formação, seu treino é de quê? E você entrou de que papel? E aí você foi para ser CTO depois? Eu estou entendendo que você entrou no papel de quando você falou fazer o site na parte do business ou fazer o site liderando os engenheiros? Não, business, mais business, assim. Isso é outra coisa, acho que mudou muito também, né? Que se a gente volta algumas décadas, nossos pais, etc., você formava e atuava dentro do escopo de formação, assim. Era com pouca variabilidade, talvez, ali, de sair um pouco daquele core de onde você se formou. E hoje, né, cada dia surgem profissões, desafios novos, e as coisas são mais dinâmicas. Então, a minha formação da área do marketing e propaganda não é tech. Só que voltando mais ainda para o passado, legal, cara, eu sempre gostei de tecnologia. E eu devo isso muito ao meu pai. Quando eu tinha 8 anos, ele me levou para um curso, que eram só adultos, eu era a única criança, que chamava Explorando a Internet. Isso era 95. Era no TechNet, que virou ZAS, virou Terra, lá em Porto Alegre. Sei. E aí mostrava esse mundo novo, eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Naquela época eu já tinha esse sentimento. E aí eu sou gremista, né, torço pro Grêmio. Eu comecei a juntar um monte de coisa do Grêmio no Word, falei, legal, criei, como que eu coloco isso na internet? E aí eu fiz amigos online que me ensinaram a codar. Então eu aprendi básico, evidentemente, nunca fui, né, muito expert aí, sênior em desenvolvimento, mas aprendi a codar, fazer básico de PHP, HTML, CSS, JavaScript. Então eu comecei a desenvolver alguma coisa, então eu tinha isso quase como um hobby, mas a minha formação no marketing. E quando eu entrei para montar um negócio de e-commerce, era business. Só que eu era business com alguém que já tinha passado pela tecnologia e também eu conhecia. Então eu conseguia, né, fazer essa ponte entre os mundos e apoiar. Então eu entrei muito para isso. E depois uma coisa foi levando a outra. Mas eu não sou de nascença, né, de origem de área técnica. Que legal, que legal. Pô, então o papo vai ser ainda mais legal, porque você é bem multidisciplinar. Bastante. Que legal, muito legal. E aí, então, vamos lá. Você está numa posição super alta, lidando com várias disciplinas. E aí, o que você escolhe resolver no dia? O que te... Me fala do seu processo de fazer o caos, assim, andar para frente, não virar só calor. Legal. Essa é uma boa pergunta, cara. E eu também sou, eu diria, aficionado por entender, né, fazer engenharia reversa de como grandes empresas, né, grandes empresários pensam e organizam a rotina e sua maneira de operar. Então, eu mudei muitas vezes ao longo do tempo, né, a maneira de olhar e priorizar as temáticas. Mas o que eu diria, né, que eu sempre bato muito nessa tecla, e por vezes a gente vê as empresas se perdendo, é ter a clareza de qual é a estratégia. E aí, tanto é que lá atrás de oportunidade a gente já tinha planejamento estratégico na empresa há muito tempo, mas não tinha área de estratégia. A gente tinha oportunidade de começar essa área. Que eu entendia que, por mais que a estratégia tenha um desenho, se não tiver uma estrutura que seja guardiã, difícil de acompanhar e poder aferir essa evolução, né? Essa entrega, essa execução. E até porque a estratégia você está no ouvido de todo mundo, na cabeça de todo mundo, né? Sem dúvida. Então, hoje, como que eu faço? Eu sempre coloco claramente que o meu papel, né, como tecnologia, é estar a serviço da estratégia. Então, eu procuro, primeiro, ter clareza da estratégia. E hoje a gente tem, né, por assim dizer, uma estratégia global do que é asas, estratégias por verticais. Então, quando eu pego o que era Arezzo, calçados e bolsas, é uma vertical. E eu tenho até em nível de marca. Então, o primeiro passo é entender essa visão da estratégia. Entendendo a estratégia, né, e quais são as prioridades do negócio, a gente traça esses grandes objetivos. A gente usa bastante OKRs, né, que é algo fácil, simples de utilizar. E a gente desce isso para os times de tecnologia para realmente poder entender como que isso tangibiliza, de fato, em entregas. Medidas, né, por entregas por resultados-chave que estejam me levando ao encontro da minha estratégia. Então, é mais ou menos assim que eu organizo. Todo ano a gente tem um processo orçamentário, como qualquer grande empresa, e ali a gente já faz uma alocação prévia dos investimentos em tecnologia de acordo com esses desafios. Só que sabendo que ao longo do ano a gente tem maleabilidade e flexibilidade para ajustar. O que eu tenho olhado muito hoje? Eu tenho pensado muito em tecnologia. Cara, como que está a minha alocação de capital em tecnologia? Né? Dentro de todos os projetos, frentes, quanto que eu estou alocando para poder evoluir RP, para evoluir infraestrutura, para evoluir sistemas web, etc. E aí, olhando isso, a gente vê por vezes que eu tenho concentrações hoje, né, de investimentos
em algumas áreas ou tarefas que, com o uso de AI e novas tecnologias, ou tecnologias mais básicas, às vezes até como RPA, eu consigo desalocar pessoas para alocar em outras coisas. Então a gente tem esse desafio constante de como que eu faço com que o que está rodando, né, o run do negócio, rode mais leve para sobrar mais investimento para fazer o growth, fazer o futuro. Porque uma agenda que a gente vive hoje, né, não só no Brasil, mas no mundo, aí, com uma consequência de juros altos, competitividade, etc., é eficiência. Sim. E a eficiência ela é perigosa porque, por vezes, você começa a cortar tudo e corta o dinheiro da inovação também. Então, minha ideia é, cara, não vou pedir dinheiro novo para o CFO, mas me deixa trabalhar, tentar encontrar caminhos de trocar o dinheiro de um bolso para outro para poder investir em novas curvas de crescimento. Eu sempre acreditei muito nisso, né, em rodar o dia de hoje, mas no paralelo estar construindo, né, as outras engines de crescimento. Muito legal, muito legal. Então, a gente já começou a pincelar o assunto do momento, que é essa coisa do AI. Eu vou... Pergunta assim, bem aberta também, mas vindo lá do futuro, assim, essa mudança, essa revolução, ela está acontecendo muito rápido, né? Se você vê cloud, demorou 7 anos para cair a ficha de todo mundo, que sem cloud não ia acontecer, né? Sim. 10 anos, talvez. Aqui eu tô achando assim, pensa assim, daqui a 3 anos, a gente está bem mais maduro, assim, está bem mais consolidado, as iniciativas que as apostas deram certo. O que vai mais mudar no shape do Grupo Asas? Pode falar no shape grande, pode falar no shape do seu negócio. E o que assim, o que a gente vai ver diferente? Se alguém que dormiu hoje acordou daqui a 3 anos, tomou um susto em quê? Legal. Bom, esse exercício de futurismo é sempre difícil. Né? E às vezes o tempo, né, não é tão nosso amigo de eu falar um statement forte e não ter acontecido, ter ido para um caminho diferente. Mas tentando colocar um pouco a bola de cristal no que é talvez uma essência, eu acho que sem dúvida o que a gente pode ter uma certeza é a gente vai ter uma oferta de produto cada vez mais aderente aos nossos clientes. Então os produtos vão ser melhores. Eu gosto muito da marca Oficina Reserva. Cara, eu vou encontrar cada vez coisas melhores e mais conectadas, né? Partindo do fato que eu sou uma persona construtora da marca. Simplicidade, poder comprar, então assim, redução de fricção. Entendo que a gente vai melhorar cada vez mais. E aí, sem dúvida, pensando em 3 anos, já dá para dizer que vão rolar muitos workflows com agentes, de eu ter o meu agente pessoal como cliente, que fala com um agente que a gente já tem hoje, no caso da loja, e entre eles se resolvem e eu compro minha roupa sem gastar energia. Eu lembro muito que lá atrás, né, para poder comprar uma roupa, eu tinha que ir no shopping, ir numa loja. A gente tem e-commerce, mas tem experiência que é um híbrido, como por exemplo na Reserva, ficou muito famosa por isso, a malinha. Você não sai de casa, chega uma mala e vem com tudo que você gosta. Essa malinha, né, pensando em AI, já vai vir muito mais inteligente em termos de modelagem, né, de gosto, de perfil pessoal. Então acho que isso vai melhorar muito. Eu falo de relevância da oferta, simplicidade e eu diria flexibilidade nos processos como um todo. Acho que isso de maneira macro. Agora, falando de algumas outras questões também, o que eu acredito que todas as empresas vão passar, e obviamente não está claro como isso vai acontecer, eu tenho estudado muito sobre isso, é uma ideia de redesign organizacional a partir de AI. Isso é um ótimo assunto. Como que você enxerga isso? Antes de eu falar, queria ouvir de você também, já que você pegou o gancho. Muito legal. Eu vi um post do Jack Dorsey, semana retrasada, que eu me identifiquei muito. E ele fala das estruturas piramidais, assim, que é a base das grandes organizações, né, do mundo desde a época da guerra, que tem guerra, né, que tem exércitos. Porque isso aqui faz ter de estratégia, como você falou, que a estratégia é sempre uma articulação muito concentrada, ela não pode ser distribuída, porque senão cada um vai ter a sua. Perfeito. Então a estratégia acontece no topo, e aqui tem a pirâmide para conseguir comunicar a estratégia para baixo, nos vários níveis, e também para coletar dados de baixo para chegar em cima para retroalimentar a estratégia. Então isso
essa estrutura piramidal ela deu espaço para muita gente, muita organização de centenas de milhares de pessoas, exércitos de centenas de milhares de pessoas que tem, assim, antes de ter computador. Você vê como é eficiente essa estrutura. E aí o Jack Dorsey fala que esse papel dos managers, middle managers, de transmitir contexto tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, isso vai ficar obsoleto. Porque quem deveria transmitir contexto são os agentes, e faz sentido. Porque o trabalho que eu quero, o trabalho que eu tenho que fazer, pensando no big picture, o que eu vou fazer, o que sobrou para mim, né? Porque a LLM é melhor de filtrar contexto, lidar com um monte de contexto estratégico, muita informação, contexto de bottom-up. E aí? Então vai ser como uma estrutura de uma empresa? Aí eles botam um caminho que, assim, tudo que é consolidado na empresa vai ser feito, tudo que é consolidado, repetitivo e bem definido vai ser feito com agentes, e os humanos vão, e o flow da informação também, porque faz sentido, e os humanos vão estar, vai ser como se fosse a empresa uma esfera, e os humanos estão na borda, trabalhando para expandir essa esfera, para ser maior, porque tem sempre um limite que o agente não consegue alcançar, que o agente não tem a cognição, que você tem que mexer, melhorar os agentes para eles conseguirem fazer mais, eventualmente até liberá-los a fazer mais. E eu achei muito legal esse approach. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu gostei bem, que dá um contexto que é bem parecido com o que uma coisa que eu li também do Sam Altman, que ele falou assim, ano que vem vai ter um avatar meu aqui, com o que eu penso. Sim. E faz sentido. Isso também. meio que já tem, sabia? Tem um cara que eu gosto muito, que inclusive é um mentor aí pessoal meu de vida, certamente você deve conhecer, que é o Silvio Meira. E o Silvio Meira é um grande pensador aí de tecnologia e transformação como um todo. O Fatala do Magalu adora esse. Sim, sem dúvida. É outra cria do Silvio Meira. E o Silvio, cara, tem ideias muito legais. E aí na empresa dele, há muitos anos, nem foi agora, muitos anos não, estou exagerando talvez, porque a IA generativa também é meio recente. Mas há alguns anos, faz pelo menos uns 2 anos, eu acho. Na empresa dele, o que ele fez? Ele escreveu muitos artigos, não sei quanto, mas ele é uma máquina de escrever. Ele tem, sei lá, milhares de artigos. E ele colocou tudo em um agente e foi refinando até chegar num nível de pensamento crítico parecido com o dele. E aí ele tem as áreas colaborativas, workspaces na empresa dele, que é de estratégia, e ele falou, quando o meu time vem falar comigo, eu não, fala com o agente Silvio, e aí se o agente Silvio não resolver, aí você fala comigo. Então assim, o que ele conseguiu liberar, né, de espaço ali, de agenda, de interação, cara, foi brutal fazendo isso. Então acho que assim, essa ideia de ter o nosso avatar, com certeza eu vejo que a gente já está assim, muito próximo, muito próximo. Não vai ser lá o 100% fidedigno, mas para várias questões, acho que a gente vai ganhar uma escalabilidade aí que a gente nunca viu. E aí, pegando seu gancho dessa visão esférica das organizações, eu não tinha lido sobre isso, mas quando a gente fala das tarefas operacionais repetitivas, eu vi um artigo esses dias, acho que era do JP Morgan, que ele dizia que quase 40% das atividades nas grandes organizações, varejistas, principais indústrias, entram nesse bucket do repetitivo. Então, assim, a quantidade de trabalho que a gente tem para trazer os agentes, trazer inteligência é gigante. E isso, obviamente, vai liberar os seres humanos para, por assim dizer, né, serem mais humanos, que é o pensamento crítico, estratégico, empático. Então, eu também não sei como vai ficar, mas eu tenho certeza que quem não olhar para isso vai perder um timing gigante e vai ter uma organização que vai ser ineficiente, porque alguém do lado vai estar olhando para isso. Vai ser obsoleta, né? Exatamente. Você falou de quem não olhar, tá todo mundo falando de emprego. Qual é o seu take assim, sobre empregos? É. Essa é profunda também, assim, cara, o que eu enxergo? Eu acho que as coisas, elas se transformam, elas ressignificam. Então eu, talvez por essência, me parece pela sua energia também,
eu me considero um otimista. Então, eu não acho que as coisas são apocalípticas. Eu acho que elas trazem novas perspectivas e que a gente tem uma capacidade de poder lidar com elas. Mas o que eu vejo é que, evidentemente, a gente vai elevar a barra, por assim dizer, dentro de uma sociedade pensante e do intelecto, porque quem estiver nessa borda da organização vai dar os drivers para esse exército que vai ser num nível não de milhares, mas infinito, né? Potencialmente infinito aí de agentes. Então isso vai ser mais importante. E eu acho que nesse meio do caminho, se há uma ruptura muito súbita, pensando em camadas muito operacionais de estruturas corporativas aí mundo afora, isso vai gerar um chacoalho. Por isso, não à toa, né, tem as grandes discussões aí da renda universal ou de ressignificar a semana. Claro que a gente está indo já longe do nosso pensamento aqui, né, que já é bem futurismo e muita coisa pode acontecer, mas a discussão é muito forte. Já vinha, né, de Zuckerberg, Sam Altman, entre outros. Cara, vai ter que ter um momento que a gente vai criar uma lógica de uma renda universal, porque vai ter uma mudança de papéis. Mas o fato é que existe e vai existir muito mais oportunidade, inclusive, que a gente vai conseguir terceirizar uma série de coisas para as máquinas e, né, usar um tempo para talvez, né, voltarmos aí a sermos mais profundos nos pensamentos, na estratégia, na reflexão como sociedade. Acho que vai abrir um novo, por assim dizer, agora estou indo longe aqui, um novo momento aí de um iluminismo, de um renascimento aí de ser humano. Cara, quem sou eu como ser humano? Qual o meu papel? Porque a gente entra numa máquina corporativa acelerada, a gente esquece de tudo e fica só execução, execução, execução e resultado, receita, EBITDA. Então acho que a gente vai ter um momento interessante para poder voltar a olhar para dentro. É uma visão minha um pouco mais espiritual, talvez. Eu sou otimista igual a você, e eu acho que tem um monte de perspectiva. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, porque a perspectiva apocalíptica dá mais like, né? Sim, total. Aí, Se parece engaja. mais na notícia, aí todo mundo ouve mais sobre isso e acha que ela é mais provável. Mas eu não acho que. Exato. Acho que não tem nada E a gente viu isso acontecer muitas vezes, né, Geraldo? A gente fala assim, não, agora que tem, sei lá, televisão, vai morrer o rádio. O rádio não morreu, se reinventou, tá mais interessante e gerou subprodutos, como até esse podcast aqui, ele é uma reinvenção do rádio. Né? Ele é um formato que, de alguma maneira, é o auditivo ali reinventado. A internet vai matar todo mundo. Não matou a televisão, não matou o rádio. Claro, todo mundo teve que repensar. Né? Novos comportamentos surgiram, do cara que assiste televisão e fica comentando no X agora, né? Twitter, e tem uma interação agora que é dos dois mundos simultâneos. Então as coisas elas se transformaram. A internet vai matar o varejo físico. Essa a gente ouviu aí assim, sem parar. Acabou o varejo físico, é o fim. Né? Não existe mais varejo físico. O que a gente está vendo é o contrário. É os caras que são nativos digitais dizendo, não, se eu não estiver no físico, eu não engajo, eu não crio relacionamento. Se eu sou produto físico, eu não tenho um hub pro last mile para fazer entrega. Então eu preciso do físico. Ah, mas é um físico diferente. Como diria um amigo meu, ele fala assim, cara, meu grande aprendizado da NRF foi que eu aprendi que o melhor negócio é o sofá. Como assim sofá? Não, porque agora a loja é experiência. Então não tem que ter um monte de produto entupido para vender. Tem que ter o sofá, tem que ter o café, assim como a Tiffany na Quinta Avenida. Pô, tem um puto de uma experiência de restaurante, gastronômica. Então tem uma reinvenção, né, de experiência. Uma coisa não mata a outra, mas para quem continua fazendo, quando a gente fala do varejo da loja, uma loja antiga e chata, cara, essa vai morrer. Isso acabou. Isso não tem espaço. Acho que você pegou o fio da questão, que é, se entrou uma tecnologia nova, entrou um paradigma novo, quem se reinventa, quem se retreina, tá tudo bem, né? Exato. Se você não se retreinar, insistir em ser datilógrafo, exatamente, não vai dar muito certo. E isso é um negócio legal, Geraldo, porque assim, uma coisa que eu também vejo quando a gente olha para o varejo como um todo, que tem que estar na estratégia e você tem que começar isso antes. Né? Então, um exemplo prático que a gente viveu, quando a gente fala do que a gente chamou aqui, por assim dizer, de transformação digital, a gente começou a discutir muito forte essa agenda no Grupo Asas a partir de uma viagem minha com o Alexandre, nosso CEO, para o Vale do Silício, 2018. E a gente voltou e falou, cara, a gente tem que pensar diferente a empresa. E a gente começou a trabalhar nisso. A gente montou um evento chamado Digital Day, que por coincidência quem abriu foi o Silvio Meira. Foi a primeira palestra e talk. E aí a conclusão do evento foi, legal, tá tudo mudando, mas o que a gente pode fazer? E aí a gente começou naquele momento a dizer, cara, agora vamos colocar essa transformação dentro da estratégia. Porque não estava na estratégia. Tinha a área de tecnologia e tal, mas a estratégia não tinha um pilar de transformação. Colocamos.
E a gente começou a desenvolver muita coisa. E aí eu lembro que um dos ápices foi que em 2019, e a gente levou inclusive a Luísa Trajano para ser nossa conselheira por causa do track record lá do Magalu, para a gente poder falar de digitalização. E a gente fez um evento que era um Digital Retail Day. Foi um grande evento de B2B para os franqueados. E a gente foi mostrar todas as ferramentas para o cara reinventar e transformar a loja dele. Que tinha aplicativo para vendedor, tinha câmera inteligente para contar tráfego, tinha prateleira infinita, omnicanalidade, um monte de coisa. E naquele evento ali, assim, a gente teve pouca atenção, porque a loja tinha muito fluxo, já vendia muito. Então alguns se engajaram, mas não foi a maioria. Não tinha como saber, isso acelerou, que em 2019 teve a pandemia. Total. Mas quando aconteceu, a gente já tinha as ferramentas. Olha que legal. Então quando a gente fala do AI como um todo aqui também, né? Para quem está nos ouvindo, né? Não espere que aconteça, né? Acho que é uma questão que... Por que não me preparar antes? Agora, preciso mudar toda a empresa radicalmente? Não. Mas é importante começar a se preparar. E o que a gente viu também é que é muito mais uma transformação cultural, como você colocou, né, do ambiente da empresa, de repensar o negócio, de todo mundo ter acesso, do que a uma área que vai salvar o negócio. Então eu tinha esse estigma. Acho que no AI tá um pouco mais claro, talvez. Mas a transformação digital tinha essa ideia. Não, eu vou criar uma área com squads, vai ficar num laboratório fechado, e esses caras vão mudar a empresa. Mas, cara, a empresa não são esses caras. A empresa somos nós todos. Isso que você falou é muito legal, que quando você muda um paradigma, ele vai doído, né? Vai mudando, até que todo mundo distingue e dá um salto. Mas se você não passou por aquele momento todo de ajustando, queimando a cabeça, o salto nunca acontece. Exatamente. Aí parece que tudo que você fez não vale nada, mas tudo que você fez foi porque possibilitou o salto cognitivo e da distinção do novo paradigma, que alguma hora dá, né? Perfeito. A gente, como culturalmente dentro da empresa, né? Porque cada um dá no momento, mas tem uma hora que você vê assim, a cultura da empresa muda. E aí, porque você tentou muito. Sim, e essa acaba sendo uma grande transformação e revolução em escala. É. Que não é uma... Porque aí, quando ela chega num nível que é, por assim dizer, incontrolável no bom sentido, é que você atingiu esse estágio. Exato. O CEO provocava muito isso na época. Ele dizia, cara, você acha que, né, o CEO da empresa lá sabe que houve um deploy no aplicativo X ontem? Não sabe. Só que, cara, todo dia quando ele vai entrar, tá melhor. Você acha que o diretor dele sabe? Não sabe. Porque tá nas bordas esse poder de transformar e realmente melhorar tudo. Mas todo mundo tem uma clareza de qual é a estratégia, para onde estamos indo, e compra esse propósito em conjunto. Perfeito. Então, vamos voltar ao assunto também que tem a ver tudo com AI, que assim, AI não é nada sem dado, né? Legal. Aí você toma decisão, né, informado por dado. Data-driven, data-informed, é que as pessoas falam. Aí, e a intuição nesse negócio? Como é que é o... Você pode falar da empresa também, mas eu gosto muito de ouvir a sua cabeça. Legal. Cara, o que eu diria, assim, acho que eu sempre acreditei muito na intuição e acho que as empresas, né, os grandes negócios, as grandes histórias, elas sempre têm muito disso. Porque a intuição, de algum modo, é você antecipar um futuro, né, dentro de uma sensibilidade ali muito particular própria. Então, o que eu vejo, né, que é uma ferramenta poderosa, né, geralmente quando a empresa surge, alavanca, acelera, é porque eu tenho fundadores, empreendedores que têm muito forte a intuição, e onde a empresa costuma se perder muitas vezes é que ela não abre espaço para que outras pessoas na organização possam usufruir e usar essa intuição. Então, o que eu me coloco muito fortemente dentro da história do próprio Asas, da Arezzo, foi que eu tive um espaço para ser um intraempreendedor. E eu diria que muitas empresas, eu acho que elas morrem no meio do caminho porque elas não têm essas figuras. Quem falava muito sobre isso é o Eric Ries, do Lean Startup. Ele falou, cara, todas as empresas têm lá o CMO, do financeiro, né? Mas quem são os caras que vão empreender aqui dentro? Não tem. Então, acho que a intuição é muito poderosa. Obviamente que a empresa tem que ter ali guardrails para você poder intuir, executar dentro do que faz sentido. Não é fazer qualquer coisa. Mas eu entendo que esse é o espaço fundamental. E quando a gente fala da moda, aí é mais ainda, porque a gente tem dados e a gente trabalha com ferramentas hoje que usam AI, por exemplo, para previsibilidade de suprimento e abastecimento da rede. O que ela faz? Ela olha muito uma questão de curva histórica, olha algumas tendências, traz alguns apontamentos preditivos
Só que a moda é muito mais do que isso. A moda é comportamento. Eu dei um exemplo esses dias de uma história antiga nossa, mas que foi emblemática, e tem muitas outras, de que um produto antigo subitamente começou a vender muito. Quando a gente foi olhar, o que aconteceu? Não era coleção atual, não estava na cor Pantone da moda. O que houve? É porque a princesa Kate, né, faz alguns anos, tinha usado, resolveu um dia tirar do armário e usar. Então assim, quem consegue prever algo como isso? Ou outra, clássico nosso também. A gente tinha um tênis que a gente ia lançar, que era um tênis com luzes, que nem os de criança, que tem luzinha, sabe? Da marca Schutz, faz muitos anos, acho que foi 2012, não, 16. Acho que 16 mais ou menos. E aí tinha uma Olimpíada naquela ocasião, se eu não me engano, e uma delegação entrou com tênis que piscavam. Olha. E por coincidência a gente tinha um produto quase pronto, que a gente colocou no mercado, arrebentou de vender. Mas não tinha como prever, o dado nunca ia me dizer que essa era a trend, que isso estava acontecendo. Então na moda a gente costuma falar uma frase, que a gente fala que antecipar é errar. Então antecipar muito também é tomar muito risco. O que é importante? Conseguir ler rápido e reagir. Mas o empreendedor e a intuição, cara, sempre vão ter um papel muito importante. E eu diria que por vezes te colocam num dilema muito desafiador, que por vezes vai ser testado. O mercado vai dizer que tá errado, mas vai dizer, não, cara, lá no fundo, a minha intuição me diz que eu preciso ir para lá. E aí no final a gente separa o cara que é o gênio, talvez do fracassado, porque um acertou na intuição, sim, outro nem tanto. Mas eu diria que, para mim, é algo muito importante, tem que ser preservado, até porque é um nível ali de sofisticação do entendimento das coisas que talvez, de novo, possa estar errado, que as máquinas não vão alcançar. Isso é muito intrínseco do ser humano. É, isso. Moral da história, né? Concordo. Você está dizendo aqui que a intuição, intuição, eu diria assim, vamos definir a intuição, é você make sense de dados muito dispersos e complexos, né? Numa direção, né? Porque está muito disperso, você não tem muito como a narrativa muito clara de por que você está indo para aquele caminho, né? Sem dúvida. Então talvez assim, o que é mais pão, queijo, vai resolver, né? O que não é, a intuição vai ter mais espaço. Né? Você concorda comigo? 100%, cara, 100%. Né? E aí isso é o humano, entendeu? Assim, voltando para uma história que assim, só o futuro vai dizer se envelheceu bem ou envelheceu mal. A história da Allbirds. Pode ser uma grande trajetória errática e que vai dar em nada, ou pode ser que há uns anos os caras vão olhar esse podcast e dizer que, nossa, os caras estavam rindo da Allbirds, os caras são o maior supplier de infrastructure de AI no mundo e foi incrível, né, o play que eles deram. Então acho que esse espaço da intuição é importante, mas obviamente que ela é muito conectada com uma ideia de tomar risco. Só que isso também é fator de sucesso de um cara que empreende. Eu li um livro uma vez, não vou lembrar o nome, mas que era um jornalista que ele fez uma análise da história da Amazon, né, e muito do Jeff Bezos, pela perspectiva do risco. Esse cara acho que era um cara de consultoria, de compliance, ele era um cara de risco. Não era um cara de tecnologia, de business, digital. E ele falou, cara, para mim uma das grandes questões aqui, ele começa a dissecar isso, do sucesso, foi que a empresa sempre foi tomando os riscos dentro de um viés ali calculado. Até tem umas frases que eles falam, né, que é a porta de duas vias, você consegue abrir e voltar, calculado, e isso levou a resultados assimétricos, né? A mesma coisa a gente fala de uma história de um Elon Musk. Quando montou lá a SpaceX e quase não tinha mais dinheiro para nenhum lançamento, o cara tomou muito risco, mas é intuição. Hoje é o gênio. Se desse errado, seria ali o loser, né? Eu e Mariana, a gente fala da diferença do persistente pro teimoso. Os dois são iguais, sim. Só que um deu certo, outro deu errado. Exatamente. Eles são... A behavior é igualzinho. Maurício, vou dar uma mudada no assunto, que é um assunto legal também. O Grupo Asas é assim, uma potência no Brasil. Está em todo lugar, como você falou, um faturamento gigante. Mas tem aventuras fora do Brasil. Sim. E assim, é sempre uma fronteira nova, né? Abre muito unknown, abre muito espaço para aprendizado. Aí eu queria muito ouvir sobre o que você tem a dizer sobre essa jornada, porque para a gente é assim, chamo de mind bending. Você aprende muito quando você tenta sair do lugar que você conhece mais. Né? Sem dúvida. Cara, essa é uma parte muito legal da nossa história também, que eu pude, com 14 anos de história na companhia,
viver, né, talvez desde um início dessa visão maior do sonho grande. Hoje, no nosso negócio, a gente tem cerca aí de 12% da receita já é internacional. A gente tem algumas marcas que estão priorizadas nesse espectro aí de um crescimento, né, por assim dizer, offshore global, que são a marca de calçados, né, Schutz, Alexandre Birman e a marca Arezzo, e no vestuário, a marca Farm. Então, aí são um pool de marcas que hoje trabalham forte no internacional. Dentro do Grupo Asa, a gente tem como missão, e de novo, volta com a estratégia. A gente tem como um dos grandes valores e missões nossos é levar a moda e a criatividade do Brasil para o mundo. Então, isso não é só negócio, mas é o nosso propósito. Poder levar tudo que a gente tem de tão bom no Brasil. Assim como a engenharia de software, né? Você tem levantado a bandeira de maneira tão legal, a mesma coisa a gente vê na moda. A gente tem estilistas, né? Gente de criação de produto, P&D, geniais. E a gente quer levar. Engenharia criativa. Total, engenharia criativa. É isso aí, exatamente. É tudo como e a gente tem tido muito sucesso. É um desafio grande, né? Bem relevante. Até porque em moda a gente fala de estações, né? De hemisfério norte e sul, então as coleções são invertidas. Quando a gente fala da Farm, por exemplo, globalmente, eu tenho roupas, por exemplo, para esquiar e acabamentos de neve, que é muito diferente do que vende no Brasil. Mas a essência, né, a brasilidade, o borogodó da marca é o mesmo. E a gente vê essa história também com muito brilho, porque é muito difícil, né, uma marca, é pouco histórico que nós temos, inclusive, de marca brasileira ganhando statement de moda, de fashion no mundo. E a gente tem conseguido com essas marcas, né, elas têm aparecido de maneira orgânica, né, em grandes celebridades, em cerimônias como o Oscar, em pessoas super relevantes. Faro apareceu até naquela série de Emily em Paris, né? Então a gente tem conseguido placements assim muito legais pela trajetória da marca, mas é um desafio, porque culturalmente também contar essa história em outras regiões é construir uma história do zero. Se a gente pegar assim, Arezzo, no Brasil, são mais de 50 anos de história, mas para quem está nos Estados Unidos, não tem esse conhecimento dos 50 anos de história da marca. Então a gente tem investido bastante nisso, tem construído, tem dado bons passos, mas acima de tudo é muito aprendizado. Mas hoje a gente já tem um awareness dessas marcas globalmente super relevante, muito relevante, bom reconhecimento. Seguiremos investindo, né? Até uma das conversas que a gente vai ter no evento hoje aqui, um dos palcos, vai falar muito sobre isso também. Então acho que esse é um pouco do nosso desafio daqui para frente. Muito legal, muito legal. Aqui tem uma sutileza, uma arte que é característica do Brasil. Eu acho que a moda do Brasil fala muito com a música do Brasil. Sem dúvida. É brasilidade, né? É. E o mundo inteiro se inspira nisso. É. A gente é referência dessa cultura do calor, da felicidade para o mundo. Exato. Exatamente. Agora, outro assunto também muito legal, assim, que você pensar, no final, omnicanalidade, assim, mas eu quero dar um duplo clique. Porque o site é mais do que um canal. O site faz parte da construção da marca. Ele não é só assim como se fosse aquele distribuidor lá, vendo tanto, faço tanto, isolado, né? Mas assim, como é que você elabora disso? Assim, como é que o digital fala com o físico, fala com o social? Como é que vocês pensam nessa fluidez da transmitir equity, brand equity ou awareness de uma mídia para outro meio, de um canal para outro canal? Como é que... Me fala assim, esse assunto acho que é um assunto bem difícil de articular, de resolver. Sim. Imagino que você tenha tido 1000 apostas. Sem dúvida. Fala alguma coisa, assim, dá uma luz pra gente. Legal. Não tem uma bala de prata. Esse é o primeiro ponto. Mas o que eu diria, pegando seu gancho, Geraldo, é que a gente teve essa mudança de paradigma, porque a própria o varejo online lá atrás, né, ele veio muito de uma ideia de desovar estoques. Então, historicamente, ele nasceu para resolver um problema, né, de estoque no varejo. Interessante. E de lá para cá, obviamente, ficou claro que a loja, né, o ambiente ali online, mais do que ser um canal, simplesmente, ou uma loja, ele é mais do que até uma flagship store. Então, ele é uma loja conceito do negócio. Ele é assim como eu tenho uma loja na Quinta Avenida, o meu digital é tão relevante, tão importante, né, quanto isso. Como que a gente trabalha, né, tentando talvez resumir um tema que poderia ter um podcast sobre isso
exclusivamente. A gente procura olhar a estratégia das marcas, né, de maneira integrada, então não separar o que é on do que é off. A gente vê, ó, o cliente Maurício Geraldo é um, e para ele a marca é uma, não importa se é o site da Schutz, se é a loja da Schutz, ou se é a omnicanalidade, é uma coisa só. Então a gente constrói de maneira integrada, os planos de mídia também são construídos de maneiras integradas, e aí tem uma transição já, porque lá atrás era tudo muito offline, e tinha o site no online fazendo só performance. Isso já mudou também. A gente olha assim, não, hoje o digital constrói marca também. Então a gente tem aportado e investido muito nisso. E procurado sempre entender, né, e botar muito no centro o cliente. Então, cara, o que é mais relevante para o cliente? Como eu atendo melhor? Se é através de uma estratégia omnichannel, então eu tenho que resolver isso. Seja num canal, né, de loja própria, franquia, multimarca, para o cliente não interessa. Ele quer ter uma dor, um problema resolvido. Então eu diria que o digital hoje ele é muito formador ali de marca. As campanhas que a gente cria, elas são criadas já 360, não tem campanha mais só do off, só do on, não. A campanha ela já é integrada e a gente tem uma estratégia, uma estrutura de dados dentro de uma arquitetura, de um data lake que a gente desenvolveu para poder capturar todos os dados e medir tudo. Tem alguns blind spots ainda, porque o negócio é complexo, tem muitos canais, mas eu diria que assim, 90% de tudo que acontece eu consigo traquear. E aí isso nos dá mais inteligência até para entender, bom, aquela mídia que eu fiz no Instagram, além de vender no site, gerou e ampliou o meu awareness da marca? Ah, legal. A gente pode falar de modelos aí de MMM. Ah, legal, gerou. Mas isso também aumentou a venda da loja? Ah, aumentou. E a gente começa a ver uma mudança grande na história das métricas. Que até então, olha assim, ah, essa loja é rentável, quanto vendeu na loja? Ah, vendeu 100 mil reais. Mas espera aí, esse vendedor da loja usa um app digital que gerou X de venda no site, com prateleira infinita vendendo não sei o quê. Essa loja vendeu 3 vezes mais. Você está olhando só o PDV físico. É muito maior do que isso. Então, acho que o desafio hoje é olhar de maneira integrada e a gente tem investido para olhar melhor. Porque o fato é que esses canais todos se complementam. Muito bom. Então, então a parte no papel do vendedor, da vendedora, em fazer essa integração acontecer, que às vezes a vendedora é agente de venda, às vezes é influencer, às vezes não vende o produto que está na loja. Como é que questão de incentivar, de treinar do perfil dessa vendedora? Qual é que é as últimas descobertas nesse assunto? Legal. Acho que tem muitas coisas aqui, né? Uma delas que eu diria que a gente investiu muita energia de reflexão e modelando é o que eu chamo de criar primeiramente uma arquitetura de incentivo. Porque lá atrás, né, hoje talvez até um pouco melhor resolvido, a gente viu o varejo no Brasil sair na loja, não nas nossas, né, mas em alguma loja, em outras aí que eu vi. Sim. E o vendedor dizia, ó, o site é perigoso, a compra não chega, não sei o quê. Então o cara do seu negócio, da sua marca, falava mal de um outro canal. Então se você não alinha esses incentivos, tem um problema. Então a gente procurou, desde a largada, quando a gente começou a pensar o Omni, alinhar os incentivos. Então o vendedor hoje, nas nossas lojas, ele ganha comissão e ele tem meta, inclusive, do digital. Ele tem meta do piso, meta do digital, a gente olha de maneira integrada. O papel do vendedor mudou. A gente fala que hoje eles são consultores digitais. E a gente tem ferramentas que eles usam para trabalhar melhor. Uma delas, por exemplo, a gente chama de ZZapp, é um aplicativo que a gente desenvolveu o proprietário, que ele é uma inteligência de cliente e vendas na mão do vendedor. Então, nesse aplicativo, o vendedor consegue mandar mensagem para fazer relacionamento com o cliente. Ele sabe todo o histórico do que o Geraldo já comprou, qual cor, qual numeração. Eu tenho AI generativa para fazer uma cópia, um texto melhor, para ele se comunicar no WhatsApp com o Geraldo. Se ele quiser mandar um link de pagamento, ele manda. E se for, inclusive, produto da loja, um do site, ele faz uma vitrine híbrida e ele usa isso para vender mais. E hoje, pegando a vertical de calçados e bolsas, mais de 1/3 do sellout no piso passa por uma influência dessa relação digital. Então, isso é um caso de bastante sucesso. 1/3. 1/3 no modelo de atribuição passa por uma janela desse relacionamento, desse aplicativo, que leva o cliente a converter. Pô, demais, demais. Então, assim, transformação digital do Grupo A super madura. Aí agora, eu quero saber, assim, um conceito de transformação digital do Grupo A à luz de AI. Dá um conselho aí pra gente finalizar esse podcast que foi tão legal. Muito bom, muito bom. Bom, esse agora eu diria assim, o lado do transformação digital, digamos, fase 1, é um pouco do que já foi. No que está por vir, a gente tem discutido bastante
né? E tem procurado se conectar com muita gente, que acho que isso é legal também, fazer trocas como essa aqui, falar com outras empresas, porque todo mundo está no mesmo momento. É que nem lá atrás, todo mundo, não, vamos fazer squad. Squad do quê? Como que eu meço o squad? Como que eu meço o retorno do valor? Como que eu crio uma relação de entregável de tecnologia com o negócio? Então, está nesse momento também. O que a gente tem feito? A gente criou um grupo de trabalho na companhia para trabalhar o tema. A gente mapeou o que já existia, porque hoje tem essa ideia quase que assim do Shadow AI. Tem um monte de coisa que já existe na sua empresa. Então, se você olhar, já fizeram muita coisa que às vezes tem uma área desenvolvendo e um outro já fez. Então, a gente centralizou numa área de conhecimento que a gente está digitalizando para eu poder, assim, eu tenho uma dúvida, como é que eu melhoro o fluxo de atendimento ao cliente? Tem uma biblioteca que eu vou olhar o que já foi feito. Então, compartilhar esse conhecimento. E tem um trabalho maior, e eu diria assim, cara, esse é o ponto central, que é a questão cultural, que é o envolvimento da organização, das áreas de pessoas e RH, e fazer o upskilling. Se não ficar a turma usando, né, de maneira ali não compliance, é o GPT pessoal, Sim. fazendo prompt ali que não resolve nada e espalhando informação sensível. Então a gente está muito focado nisso, e isso na transformação digital, digamos, fase 1, a gente viu que o maior problema que as empresas teriam não é a falta de talento, recurso, investimento. É que não teria o ambiente cultural para poder prosperar o uso da ferramenta de tecnologia. Então eu diria assim, comecem por aí. E atualmente tem que tirar também o medo da pessoa que faz achar que fazendo vai perder o emprego, né? Sem dúvida. Porque tá todo mundo falando de perder emprego, que na verdade é o contrário, né? Se você faz, você garante emprego. Se você não faz, cara... É isso, é a famosa frase, cara, você não vai ser substituído por uma AI. Vai ser trocado por um humano que usa AI. Exatamente. Então comece a usar. Exatamente. Pô, você fechou bem Boa. o nosso podcast. Obrigado, Maurício. Foi muito legal, muito rico. Prazer. Cara, foi um prazer te conhecer aqui ao vivo. Muito bom, é isso aí. Show de bola. Obrigado, foi um prazer também, uma honra. Muito obrigado. Valeu.